Pessoal, vamos falar agora de trabalho online. Atenção você aí que trabalha pelo computador, pelo celular, né? A gente sabe que é uma realidade cada vez mais frequente, principalmente agora depois da pandemia. Mas com ele surgem também muitas dúvidas trabalhistas em relação a esse tipo de função, principalmente, né? E para conversar com a gente e nos tirar dúvidas aqui, nós convidamos a Janaína Félix, que é vice-presidente da Comissão dos Advogados Trabalhistas da OAB aqui no Rio Grande do Norte. Muito bom dia, é um prazer tê-la aqui, Janaína. Bom dia, Lídia. Bom dia, telespectadores. Eu que agradeço. É uma enorme satisfação poder contribuir e trazer esclarecimentos no tocante a esse assunto. Pois é, Obrigada. Um assunto que hoje, imagina, a gente que agradece, porque tem tantas dúvidas, né? A gente vê hoje o trabalhador com o celular. A gente sabe que quando está em casa ou quando está no escritório, quando está em algum lugar, está lá com o computador, muitas vezes desliga, vai embora para casa, era uma realidade. Hoje você tem esse computador em casa, você tem o seu celular em casa, que também é uma ferramenta de trabalho, e muitas vezes não acontece essa desconexão, digamos assim, você não desliga e pronto, amanhã eu volto a trabalhar. As demandas surgem toda hora. E aí? Vamos lá, eu vou fazer um retrospecto só para contextualizar, que a gente vai entrar um pouquinho na questão do direito à desconexão. Sim. Na realidade, Lídia, esse instituto, ele ainda nem tem previsão legal. Existe um projeto de lei desde 2020 tramitando no Senado, mas no nosso país ainda não existe uma legislação específica tratando desse assunto. Na realidade, alguns países, como a França, Portugal, a Bélgica, já tem esse instituto, já tem uma normativa regulamentando essa questão, mas no Brasil, diretamente, ainda não tem. E por que eu falo diretamente? Porque indiretamente nós temos. Nós temos a lei que prevê o descanso semanal remunerado, nós temos a lei que prevê as férias, nós temos a lei que prevê até mesmo as pausas decorrentes da questão de você estar em benefício previdenciário, né? Por causa de uma questão de adoecimento, enfim. Então, existem diretamente normativas que interferem nessa questão. E o que é o direito à desconexão? É justamente a prerrogativa, digamos assim, do trabalhador de ter pausas no trabalho e estar desconectado das suas atividades laborais. De realmente ter direito a estar com a sua família, as atividades sociais, desportivas, a estar fazendo o que efetivamente nada tem a ver com o trabalho. Então, isso é desconexão. Ou seja, acabou o horário de trabalho, como a gente fazia antes, né? Desligava, apagava a luz do escritório, ia embora para casa, pronto, acabou. Mas agora a pessoa está resolvendo muitas vezes, né? Problemas, demandas, às vezes você contacta uma pessoa de manhã, ela só vai te responder quando você já não está mais no seu horário de trabalho. E aí, né? Qual é a função, nesse caso, por exemplo, da empresa de entender e do funcionário também de se ele começa, é preciso colocar limite nisso? Porque muitas vezes ele vai respondendo, quando ele vai ver, extrapolou muito o horário, né, de trabalho. Eu acho que os dois atores, Lídias, eles têm essa necessidade de colocar limites nessa questão. O empregador, porque ele vai estar também se resguardando, e o empregado, porque ele está cuidando de sua saúde. Para o empregado, muitas vezes, o que a gente vê é uma dificuldade, porque ele entende que está ali respondendo, embora não exista, aí eu vou falar de uma obrigatoriedade legal de responder a WhatsApps, mensagens, e-mails, fora do horário de sua jornada. Há para um empregado uma necessidade, sobretudo vislumbrando a questão das ascensões no âmbito do trabalho. Então, existe, eu vou dizer, uma questão moral que está ali incentivando isso. Então, é preciso ter cuidado. E para o empregador, existe uma série de consequências perigosas, digamos assim. Questão de jornada, extra jornada, essas ativações podem configurar... Hora extra? Exatamente, hora extra. E a depender de como ela seja, a intensidade, ela pode gerar adoecimento. Sim. E aí esse adoecimento, ele pode ser caracterizado como uma doença de origem ocupacional. Olha, isso... Então é preciso que a gente realmente tenha cuidado. E isso talvez agora, com esse uso mais frequente, né, desse tipo de ferramenta, até em casa mesmo, esse extrapolamento, talvez daqui a pouco os júris, né, já começa a ver muitas resoluções nesse caso. Na realidade, essa questão da desconexão, por incrível que pareça, essa desconexão, ela veio muito à tona em 2015, nos processos, né? Depois ele mitigou um pouquinho, aí agora, depois da pandemia, obviamente, é que ela vem numa crescente. Nós tivemos em torno de 10.500 ações em 2015 tratando de desconexão. E aí agora a gente está em 4.000 e alguma coisa, com uma ascendênciazinha pós-pandemia, né? Então, realmente é um assunto que está vindo recorrente. E aí ele não só enseja, né, a depender da forma como esteja ocorrendo, não só enseja a questão das horas extras, como indenizações.
correlatas. Ou seja, tem que as duas partes aí, né, ficar bem atentas a isso. Agora tem um outro lado também, né? Por exemplo, tem um funcionário que está conectado o tempo todo, está ali no computador, é a ferramenta de trabalho, e ele, uma hora ou outra, está ali vendo coisas, por exemplo, respondendo coisas pessoais, ou vê um vídeo que não deveria estar vendo naquela hora de trabalho, já que a ferramenta é a mesma, né? Está ali online. Talvez fique mais fácil também de acontecer isso de forma contrária, nesse caso. A tecnologia, ela trouxe muita coisa boa, né? Mas é como você falou, o WhatsApp ele é muito intuitivo, né? Então você está ali, chega, já você no já seu momento quer de lazer, de repente chegou ali no grupo de trabalho, uma mensagem, você já está ali respondendo ao seu chefe, enfim. É um risco. É um risco porque, de fato, aquela hora, como eu falei, pode ser caracterizada como realmente uma hora em jornada excessiva. O ideal, sabe, Lídia, é que as empresas elas tenham regulamentos que tratem sobre esses aspectos. É importante que o empregador ele cuide sobre várias óticas, colocando ali inserções normativas nos seus regulamentos internos a respeito da informação imediata após criação de um grupo de WhatsApp, a questão dos acessos, a questão das jornadas, porque a partir dali ele tem uma normativa que serve para todos, para os chefes, né, para quem está ali na hierarquia, né, no patamar inferior, então serve para todo mundo. Então ele tem uma regra que a partir do descumprimento ele pode ir ali, né, com a suspensão disciplinar, enfim, pode até ensejar uma justa causa rescisiva àquele que descumpre, seja quem está exigindo, seja quem está respondendo, porque está todo mundo sobre a batuta dessa norma, entende? Agora, você falou em grupo aí, a gente lembrou que toda empresa praticamente hoje tem um grupo, né, de funcionários, colaboradores. Isso é interessante? Como é que o funcionário deve se portar? Ele tem que participar? Ele é obrigado? Ele tem que estar sempre lendo, sabendo o que está acontecendo ali? Ou ele pode falar, não, já tenho muito grupo, então não quero, não, a Mistenho, ele tem esse poder ou não? Depende do grupo. Por isso que eu falo que a questão tratada nos regulamentos, ela é tão relevante. Sim. Porque ele vem ser essa diretriz, vem ser essa norma. Então, a depender do grupo, se ele for essencial, ele está sim, porque ele está sob o poder diretivo do empregador. Ele está sim obrigado a participar. Não necessariamente a se exceder nas suas jornadas excessivas. Esse é um outro aspecto. Porque para se exceder em jornada excessiva tem que ser uma questão de urgência, emergência, é um outro aspecto. Aquilo não pode ser a miúde, não pode ser uma questão do dia a dia. Sim. Entende, Lídia? Tá toda então, hora realmente, ali. Essa obrigatoriedade existe. Agora, é o grupo do futebol, que acaba também, às vezes, trazendo interferências. Esse ele não está obrigado a participar. Sim. Mas aí, a questão regulamentar que eu falei, é importante que a empresa esteja informada da existência desses grupos para que ela possa realmente direcionar aquilo ali. E é quando você sai, por exemplo, do seu horário de trabalho, aí precisa resolver alguma coisa, fica mais tempo, né? Aquela questão da hora extra, mas fora do seu horário. Existem hoje já muitas pessoas que estão recorrendo, já pedindo na justiça, por exemplo, essa questão mesmo de indenização, ou então de hora extra que você trabalha em casa que não deveria estar respondendo, ou é melhor não responder no outro dia para evitar também. Como se portar, né? Acho importante. Todo mundo, né? Quem manda mensagem, quem recebe. E quem recebe. Tem que ter que direito é bom senso, né, Lídia? Então, assim, tudo depende muito do bom senso. Pode ser que aquilo que esteja sendo ali indagado seja uma questão realmente de urgência, de relevância. Então, é como eu lhe falei, se isso não for a miúde, se for exceção, tudo bem. Agora, a partir do momento que é uma coisa que está ali no cotidiano, que está ali no dia a dia, todo dia pessoas exigindo as respostas, que as pessoas estejam se excedendo, e para coisas que não requer urgência, então realmente não tem razão de ser, entende? Não existe essa obrigatoriedade desse retorno. E é importante, então, que você, como você colocou no começo, né, que tenha essa comunicação, digamos, dentro, né, da empresa, o que pode, o que não pode. Isso. Tem que ter é bom colocar no papel, digamos assim. É bom colocar no papel. Né? Agora, essa própria segurança jurídica, né, Lídia, para todos. Agora, hoje a gente está vendo que a questão de conversas em WhatsApp servem como provas importantes, né? Servem como provas. Estão sendo levados a júri, fica tudo lá registrado, ou seja, tem que ter cuidado, né? Tanto de um lado como do outro ali, como o assédio também pode acontecer por WhatsApp, não é? A própria exigência dessa jornada excessiva, ela já pode caracterizar um assédio. É verdade, entende? Né? Porque já fica tudo ali no registro. Então, está registrado, né? Prova mais concreta não há. É verdade. Então, realmente, a gente tem uma máxima no escritório, ele diz que direito bom, prova boa, né? Na realidade, é uma prova excelente o que está ali registrado. Pois é, a gente agradece muito, então, a sua participação, né? As pessoas que quiserem saber um pouquinho mais, você tem, como é que é? A gente consegue contactar com a OAB, a gente sabe que tem telefone, tem o presencial, né? Pelo Instagram também. Consegue também pelo Instagram do escritório, é o Falcone Camargos, Barbosa e Vanderlei, advogados e consultores. Também tem o meu particular, Janaína Barbosa, _23, e será sempre uma grande satisfação poder ajudar, contribuir, esclarecer
Bacana. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigada, viu? Nada. Pela participação, pelos esclarecimentos aqui com a gente. Satisfação. Obrigada, prazer foi